Opa, uma boa noite para todos vocês que estão a partir de agora juntinho comigo através do Studio House. Nós vamos para mais um super podcast Atmosfera e, é claro, eu já começo dando uma boa noite, um bom dia, boa tarde, boa manhã, boa madrugada. Eu não sei direitinho o horário que você, após o podcast, vai estar assistindo. Então, para você que vai assistir depois, o horário que for, seja muito bem-vindo. E a você que está ao vivo juntinho com a gente agora, muito obrigado pelo carinho do seu tempo. Hoje eu vou estar recebendo aqui no nosso podcast o grande cantor, poeta e compositor, né? Anderson Lobo, lá de Belo Horizonte. Oh, coisa boa, sou trem bom, sou. Mas antes eu quero mandar um super abraço muito gostoso para todos os nossos patrocinadores. Eu quero mandar em especial aqui para o Rafael Damasceno, financiamento de veículos, também a cerveja Porto Novo e, é claro, Balancecar. Falou em carro, fazia sua manutenção de veículos, é lá com a Balancecar. Quer comprar ou financiar ou refinanciar o seu veículo é com Rafael Damasceno e quer tomar uma cerveja super gostosa, é claro que é a nossa cerveja Porto Novo, do meu amigo brasileiro, a melhor cerveja do Brasil. Galera, é o seguinte, para a gente começar bacana, eu sempre faço uma introdução muito legal aqui, falando um pouco a respeito de quem é ou como é, né, e como faz o nosso convidado. E o Anderson Lobo, então, vocês vão saber agora um pouquinho nessa introdução, depois o Anderson vai vir falando tudo para a gente, um pouco da história dele, né, bem cronologicamente. Eu quero trazer para vocês, então, Anderson Lobo, cantor, compositor e poeta. E, obviamente, meu amigo, né? O cantor e compositor Anderson Lobo se define, antes de mais nada, como um poeta. Nascido em Belo Horizonte, escreve desde a adolescência, quando começou a rabiscar os seus primeiros versos. Na época, aprendeu também a dedilhar alguns acordes em seu violão, e foi assim que surgiram as suas primeiras composições que ganharam vida. A experiência nas noites de Belo Horizontinas foi fundamental para se aperfeiçoar como músico. Assíduo ouvinte de estilos diversos, Anderson cria, em seu trabalho autoral, um diálogo entre múltiplas tendências sonoras e poéticas que o influenciaram. Suas canções possuem sonoridade que mesclam o estilo, que vão da MPB ao folk, do blues ao baião. Deu para ver que é bem interessante, uma mistura bem legal que o Anderson faz, né? Sem nunca deixar de lado as suas raízes mineiras. São letras relevantes ao seu lado poético, expressando paixões, aflições e impressões de um poeta sensível e com a sua contemporaneidade, e atento aos desafios das relações humanas. As referências em suas composições vêm das obras de poeta como Carlos Drummond de Andrade e de compositores como Arnaldo Antunes. Em seu percurso musical, o artista já participou de festivais em Minas e em outros estados, como o de Pereira Barreto, em São Paulo, e o Festivale no Vale do Jequitinhonha. Anderson Lobo lançou em junho de 2013 o livro Poesias Metades, o livro de poesias Metades, uma parceria com o também poeta Paulo Marcos M. Santos. Em novembro de 2017, lançou o álbum Coisas Se Ouve Quando Noite, em parceria com o cantor e compositor Warlen Kaiser. Em janeiro de 2020, lançou o primeiro álbum solo, o Laniakea, do qual eu tenho, acho uma maravilha. E, é claro, Laniakea e atualmente, Anderson Lobo está divulgando o seu segundo álbum solo, O Caos e o Cais, lançado em dezembro de 2024. Isso é um pouquinho do nosso grande amigo Anderson Lobo. Chega mais, meu brother. Boa noite para você. Como é que tá Belo Horizonte? Opa, salve, salve aos amigos que estão acompanhando aí essa live, né, esse podcast, Atmosfera. Prazer estar aqui com vocês, pessoal do Studio House aí, um grande abraço, pessoal de Além Paraíba, estou aqui diretamente de Belo Horizonte. O tempo aqui está meio instável, né, estava armando uma chuva aqui mais cedo, não sei se vai chover, né, estava velejando um pouco. E estou aqui na minha casa, na correria, né, acabei de trazer meu menino da escola, o meu querido Ravi, 2 aninhos, né, e um beijão pro Ravi, minha esposa também, a Luanda, que está nos acompanhando aí nessa live, né. E é isso, o Fernando Bambu. Eu
só completando aí, né, o que você falou aí, eu comecei a rabiscar alguns versos, né, lá assim, por volta dos 14, 13 anos, né, já começava a escrever alguma coisinha e tal, e depois eu comecei a tocar. Engraçado que eu comecei a tocar um pouquinho depois. A gente começa a tocar mais cedo, né, eu comecei a tocar mais ou menos 17, 18 anos, né, e só depois que eu peguei o violão e tal, e comecei a compor de verdade, né, e a primeira experiência musical que eu tive foi com uma banda, que eu tinha aquelas bandas de garagem, né, tal, a banda Petrus, né, e, aliás, na verdade, a banda primeiro se chamava Banda Atritos, depois mudou para Banda Petrus. E na época eu tocava baixo, o Bambu tocava baixo, aquelas, assim, a gente Olha tocava aí, que rock, né? interessante. Cara, aquela época, olha você vê, velho, já se vão aí mais de 20 anos nessa brincadeira, né? Não, mais de 20 anos não, mais de 25 anos, né? Volta no início dos anos 2000. Então, E na qual era o nome da época... banda, Anderson? Você Hã? lembra o primeiro nome da banda? Pois Você é, lembra o nome da banda, aliás? a primeira banda que eu tinha, a banda Atritos, né? Atritos. E Atritos. E depois a gente mudou o nome para a banda Petrus. Olha, bom, outra banda que a gente fez, tal, mas a gente mudou o nome para a banda Petrus, né? A gente tocava rock mesmo, naquela época fazia muito sucesso Ana Júlia, Uhum. Raimundos, né? A gente tocava algumas músicas dessas bandas e tudo, né? Então, assim, é engraçado que então, na época, eu não tocava violão, não cantava, eu tocava baixo na banda e tal. E aí depois eu peguei o violão, comecei a compor, né, o violão, para arranhar dedilhar alguns acordes no violão, aquela coisa toda. E como eu já escrevia, né, aí eu comecei a compor. Né? E de lá para cá, o Fernando já tem aí 20 anos de carreira aí em barzinho, né, toco na noite, aqui em Que Belo Horizonte. bacana. Então, assim, os últimos 10 anos, principalmente, né, eu me firmei mais cantando na noite e tal. E tô na luta, cara, né? E além disso, né, paralelamente a tudo isso, eu tenho meu trabalho autoral, né? Eu Uhum. lancei 2 discos, né, nas plataformas. Na verdade, são 3 discos. O primeiro disco que eu lancei em parceria com meu amigo Orlen Kaiser. Um grande abraço pro Orlen. Grande compositor, exímio cantor, instrumentista, né? É um cara sensacional, sabe? E eu tive o prazer de ter essa experiência de fazer um disco com ele, Coisas para se ouvir quando noite, né? Muito E bom. a gente lançou esse disco em 2012, 2013, não, aliás, foi 2017, se não me engano. E depois eu lancei o Laniaké, meu primeiro disco solo, né? Que é esse trabalho que você comentou aqui, eu tenho ele em Uhum. mãos aqui, ó, o disco físico, né? Essa capa bacana aqui, quem fez foi a minha amiga Léa Patrocínio, né? Ela fez aqui, vou tirar aqui do Chique. plástico, tá dando um pouco de reflexo, eu acho. Aqui dá pra ver melhor, né? Isso. Então tem toda uma concepção nesse disco aqui, né? Foi produzido pelos meus amigos Thiago Peixoto, Ricardo Biano, músicos, grandes músicos aqui de Belo Horizonte também, produtores, né? E lancei esse disco em 2020, né? Tudo de maneira independente, Bambu, né? Muito bacana. Mas E deixa eu te perguntar uma coisa aqui, aproveitando a deixa do disco, quer sim, dizer, o Anderson cantor, e para nascer o cantor, obviamente, primeiro aconteceu o Anderson poeta, porque aí depois veio isso. fazendo essa questão do. E como é que foi esse começo seu aí com a poesia? Foi quando que isso despertou em você? Quando é que você falou assim, poxa, eu escrevi um lance aqui que tocou a alma, é legal, acho que É, vale a pena disseminar isso para todo mundo e tal. Como é que foi o seu começo aí, como pois poeta? é, Bambu, é o seguinte, cara. A poesia, ela surgiu meio que naturalmente, assim, né? Então, por volta lá dos meus 14, 13 anos, como eu falei ali, eu comecei a rabiscar algumas coisas, né, e tal. E aí, quando eu fiz mais ou menos 17 anos, né, eu lembro que eu trabalhava na contabilidade, trabalhava de office boy, né? E aí eu ficava entregando documentos, naquela coisa toda. Naquela época, a gente tinha esse tipo de trabalho, hoje em dia eu acho que não existe mais, né, office boy. E eu trabalhava de office boy, eu lembro que eu andava com um caderninho na minha bolsa, né, ia entregar os documentos, estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir trabalhar, entregar um documento.
e já ficava rabiscando algumas coisas, sabe? Ô Anderson, só um momento. Não querendo cortar o seu raciocínio aí, me parece que alguma coisa. Você está com violão a ponto aí, né? Deve ter alguma coisa batendo nele aí que está dando um estalozinho ao vivo aqui. Não sei se é o microfone seu aí que está batendo nele. Se conseguir, porque está dando um estalo. Não sei se você conseguiu ouvir aí. Cantinho, aí provavelmente deve ser alguma coisa batendo nele. Pode ser que o microfone do meu fone aqui esteja batendo no violão. Acredito eu que seja isso. Desculpa cortar seu raciocínio aí, mas vamos voltar lá no. Não, tranquilo. Se continuar o ruído aí, você me fala, que eu mexo aqui. Nada, tranquilo. Então, ao vivo é assim mesmo. Mas aí, Bambu, é o seguinte, como eu falei, eu já rabiscava os versos, né? E a poesia foi evoluindo. Quer dizer, eu não gosto muito dessa palavra evolução, que dá a ideia de que é uma coisa que vai melhorando, né? Não é necessariamente melhorando, mas os temas das minhas poesias foram mudando em relação ao tempo. E quando eu comecei a escrever, eu tenho coisas guardadas, Bambu, como eu falei, de 30 anos. Eu estou com 44, então 30 anos atrás. Eu tenho algumas coisas guardadas dessa época que eu escrevi. Eu fico vendo assim, como que era umas coisas mais inocentes ali, uma poesia mais, vamos dizer assim, mais inocente mesmo. Depois que eu fui evoluindo um pouco, né? Como falei, fui mudando, vamos dizer assim, um pouco a maneira de escrever e tal. E depois eu comecei a compor. As minhas primeiras músicas foram de poesias minhas que eu já tinha escrito, né? E tal. Eu comecei a musicar, né? E lembrando também, o Bambu, como você falou aí, eu cheguei a publicar um livro de poesia, né? Juntamente com meu amigo Paulo Marcos, M. Santos, grande poeta também, amigo. Hoje ele está morando lá em Rondônia, Rondônia que ele mora. E na época ele trabalhava comigo na escola e tal. Ele que teve a ideia, né, de fazer esse livro de poesias. O livro se chama Metades. Eu não tenho um exemplar para mostrar para vocês, né? Foi lançado em 2012. Então, a gente bancou a publicação, né? Foi muito bacana esse lançamento desse livro na época e tal. E a ideia do livro era isso, metades. Metade do livro era eu escrevia, metade, outra metade era o Paulo. Então, eram 25 poesias, 25 minhas e 25 do Paulo, né? E eu tenho muito orgulho desse livro, eu tenho um carinho muito grande dele, né, tal. E as poesias estão por aí, né? Algumas eu publico no meu blog, né? Eu tenho um blog que tá muito parado, sabe, Bambu? Mas quem quiser conhecer, poeta_andersonlobo.zipmail, .blogspot. Bacana, bacana. Tá lá algumas coisas que eu publico, assim, poesias, né, desse livro, e outras também, crônicas, contos, né? Eu também escrevo crônicas e contos, né, o Bambu. Inclusive, cara, eu tenho uma crônica minha que ela faz uma homenagem ao Carlos Drummond, né? Ela foi vencedora do festival da Universidade de Sorocaba, o NISO, né? O NISO, em 2000 não vou lembrar não, mas eu fiquei muito feliz na época, né? A minha crônica foi vencedora desse festival de crônicas, né? Bacana, bacana. Subiu. Cadê o áudio? Opa, voltou? Tranquilo? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Tô te ouvindo sim, É porque para mim aqui ficou em silêncio, achei que não tivesse. Cara, eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, eu vejo você postando, né, todas as suas as poesias, né, enfim, o que eu acho lindo, leio tudo e acho interessante. E é um negócio legal, porque a internet hoje coloca muito próximo as pessoas, os amigos ali, todo mundo que tem acesso. A gente dividir isso, né, cara, de escrever alguma coisa, e já de cara você ter um feedback, né, de alguém que está ali lendo, um amigo, ou até mesmo uma pessoa que a gente, de repente, não conhece, nunca viu, mas por acaso está ali passando, rolando, a internet, de repente, se depara com um conto, ou com uma poesia, ou enfim, é muito bacana isso, né? Como é que você está hoje, o artista, tanto na parte
tanto como poeta, como músico e tal. Queria que você falasse um pouquinho também, que nós vamos chegar nos seus discos e nas músicas maravilhosas. Tem uma música que eu vou pedir para você tocar um pedacinho dela para nós aí, que é A Prece, e Laniaké, que são músicas assim fantásticas, né? Enfim, hoje eu queria que você falasse um pouquinho, cara, como é que você está vendo essa questão dessa evolução toda, né? Essa coisa, ao mesmo tempo, independente, democrática, ou não tão democrática, não sei, da internet hoje, do artista poder fazer essa divulgação. Claro que quando você paga isso para dar um up na parada, vai muito mais longe, vai muito distante. E no orgânico também tem muita gente, vai divulgando entre os amigos ali, a coisa vai chegando. Mas como é que você vê a internet hoje com essa divulgação toda, com essa ferramenta, né, vamos dizer assim? O grande Fernando Bambu, é o seguinte, cara, isso hoje é o X da questão para qualquer artista independente, né? Você lançar um trabalho hoje não tá tão difícil, vamos dizer assim, não tá tão difícil não, né? A gente teve nas últimas décadas aí, né, Bambu, a gente teve uma mudança do mercado fonográfico assim, violenta, né? Eu sei que você que trabalha Gigante, né? com rádio, já tem muitos anos, sabe muito melhor do que eu, inclusive. Mas vamos pensar que um músico, vamos lá, 40 anos, 50 anos atrás, para lançar um trabalho, uma banda, você tinha que necessariamente fazer isso com uma produtora, né, uma gravadora por trás, porque gravar disco era muito caro, né? E aí, assim, era muito difícil um artista ser descoberto por uma gravadora, né? Mas a gravadora lançava o camarada ali, né? Produzia os discos dele, né? E a divulgação ficava por conta da gravadora, vamos dizer assim, né? Então, hoje, gravar não é tão complicado. Hoje tem home studio aí, você consegue gravar em casa, né? É Com verdade. facilidade, né? E, assim, é lógico, né? Tem que ter um recurso, quiser com uma coisa mais qualidade, tem que entrar no estúdio melhor, mas de forma geral está mais acessível, né? Só que o X da questão hoje é você divulgar. É muito complicado, é democrático, como você falou, sim. Né? Você está aqui na rede social, você pode divulgar para quem você quiser, teoricamente falando, né? Mas realmente chegar no público é muito, muito complicado. Eu tenho as minhas músicas lançadas no Spotify, né? E eu fico sempre divulgando e tal. Se eu ficar assim, um pouquinho que eu ficar sem divulgar, meu alcance é muito pequeno, sabe? Então, se eu não divulgar, ninguém ouve. É frustrante assim mesmo, sabe? Tanto no YouTube quanto nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, né, etc. A verdade é que ninguém ouve. Quer Né? dizer, a ferramenta tem que estar ativa o tempo todo, né? E aí que entra a questão da grana. Né? Uma coisa que o pessoal faz muito hoje em dia é pagar para entrar em playlist. Né? E isso é uma coisa que eu acho uma coisa super válida. Eu já fiz isso um pouco. Eu cheguei até esse disco que eu lancei agora, o Caos e o Caso, eu peguei algumas músicas e cheguei a funcionar, mas eu gastei muito pouco, assim, é bem pífio, né? Então, não se engane, esses grandes artistas aí, né, quando eles lançam qualquer disco, e outra coisa, nem disco o pessoal lança hoje, lança o single, né? Então, A galera pessoal, a galera vai lançando por partes, né? Assim, cada hora uma é, música, enfim. isso. E aí a galera lança e não se engane, esses grandes artistas aí, eles pagam para entrar em playlists grandes. E aí o pessoal desembolsa aí, sei lá, milhões, de repente, né? Quem tem grandes empresas por trás, patrocínios e tal. Enfim, o mercado fonográfico, então, hoje é mais esse. O artista hoje, para se manter independente, ele depende muito de lei de incentivo, né? Lei de incentivo municipal, estadual, etc., né? A federal, a Lei Rouanet. Depende muito dessas coisas. E também depende muito de sempre estar escrevendo projetos, né? Sempre participando de eventos. Aqui em Belo Horizonte mesmo tem um sarau que está ficando muito, muito bacana, que eu nunca fui, não tive oportunidade de ir ainda, que é o Sarau Tranquilo. Né? Ele começou aqui em Belo Horizonte, se não me engano, e já tem edições que acontecem em São Paulo e tal. Então, assim, é um lugar que está vindo um artista grande, inclusive, né? Grandes assim, né? Artista do quilate de Rubel, né? Uhum. O
Teve outro artista que teve aqui esses dias, Lineker, Artistas acho que que já já alcançaram, né, participou também. uma grande popularidade, vamos dizer assim, mesmo através das redes sociais. Mas é uma popularidade assim, o Bambu, cada um no seu nicho, tudo, a internet tem essa coisa das bolhas, né? Uhum. Então, eu acho engraçado. Vou citar um exemplo aqui, Bambu, você também trabalha com rádio, eu acho muito interessante essa comparação, né? Vamos pensar o seguinte, hoje como a gente trabalha com bolhas, né? Antigamente, você pegava um artista como Michael Jackson, né? Grandes bandas, né? Sei lá, Guns N' Roses, aqui no Brasil, Ivete Sangalo, vamos pensar assim, Roberto Carlos. Mesmo que você não gostasse da música dos caras, né? Você conhecia, não é verdade, Bambu? Né? Com certeza. A mídia Uma estava coisa divulgando ali louca, os né? caras. Hoje em dia, eu confesso uma coisa, cara. Tem essas duplas que fazem sucesso sertanejo, universitário, eu não sei identificar uma da outra. Você Você entendeu? falou tudo agora aí, cara. Eu também não sei. É, Para mim é tudo meio que e igual, assim, sei lá. mas é porque também é tudo voltado para o público específico, né? Então É os caras vendem verdade. pra caramba, faz É muito sucesso, verdade. faz muito show. Só que, tipo assim, cada um na sua bolha. Por Eu, exemplo, o pessoal fala muito daquela cantora americana, tá te cortando um pouquinho, aquela Taylor Swift, né? Que eu acho que é uhum. uma das maiores artistas da atualidade. Cara, eu confesso que eu não conheço as músicas dela. Se tocar, eu não sei o que é dela, você entendeu? Já deve ter ouvido por Entendo aí. perfeitamente. A Anitta, né? A Anitta tem o público dela, cara. Ela é uma grande Verdade. artista aí, faz muito É sucesso e verdade. tal. Mas, assim, é muito voltado para o público dela, assim. Quando a Anitta lança alguma coisa, eu não sei te dizer o que ela lançou, né? Porque eu não É, acompanho. você falou uma coisa interessante sobre essa questão do artista de hoje, que muitas das vezes a gente, igual a Taylor Swift, por exemplo, que a gente possa não conhecer o trabalho como um É, todo, a gente possa ver pela internet aí alguma coisa assim e tal, é legal, dentro da linha pop, aquela coisa toda. E a gente se depara também hoje em dia com essa mesma garotada, se você perguntar assim, se você colocar uma música do Elton John, por exemplo, e falar assim, você conhece, está arriscado um garoto de 20 anos, falar assim, nunca ouvi falar, né? Porque é, tem essa coisa. E quando a gente entra também para dentro principalmente para alguns artistas brasileiros, por exemplo, que eu vejo muito, Anderson, muito dentro só dos grandes festivais. Eles não acontecem fora dali. Você não vê shows em cidades, você vê, por exemplo, vou te dar um exemplo do João, por exemplo, um excelente artista da João, música pop João, brasileira, né? é, Mas eu vejo muito dentro dos festivais, como Rock in Rio, Lollapalooza, e vai por aí afora. Você não vê, pelo menos aqui ou na internet, quando a gente faz uma pesquisa, eu não vejo a agenda, entendeu? Aonde está tocando o que e como. é, Enfim, mas é claro que tá. é, É que a gente só vê mais quando aparece dentro dos grandes festivais aí feitos, né, e tal. o negócio é muito diluído, né, o Bambu? São as suas bolhas, né? Então, esses artistas que, como eu falei, como eu citei aqui, Thiago York, Muito bom. o Rubel, aquela Ana Vitória, né? Que são artistas que, vamos dizer assim, da Uhum. nova MPB, né? Que estão despontando no cenário. O João mesmo, você falou aí. Mas eu, assim, tudo muito diluído, né? Então, às vezes, você não conhece as músicas dos caras. E outra coisa, Bambu, tem gente, às vezes você pensa assim, poxa, a música hoje em dia não tá tão boa que nem era antigamente e tal. O negócio é que hoje tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, cara? E eu acho que os Então, temas mudaram também, né, Anderson, para fazer essa composição, essa música, né? Tem isso também. Então, quer dizer, acaba sendo essa nova MPB com essa nova juventude também, com é todas as suas, né, nuances de pensamentos, de ideologia, de filosofia de vida. Tem isso. uma série de coisas aí. Então, a linguagem desses novos artistas estão muito linkados muito também no perfil desse novo jovem, vamos dizer assim, né? É. Então, assim, às vezes a gente não acompanha tanto, né? Fica parecendo que a gente só ouve música antiga e tal. É só as músicas antigas que eram boas. Não, tem muita gente Uhum. fazendo coisa Não, tem bacana muita por gente boa aí. aí. É. E o Bambu, e outra coisa, cara, eu acho que cada um tem seu espaço, sabe? Eu já fui daquela época, eu falo muito de. Eu era, assim, muito rock and roll, né, cara? Quer dizer, eu sou do rock and roll pra caralho, sabe? Gosto de rock and roll bastante até hoje, né? E só que é o seguinte, cara, aquela época lá que eu comecei a ouvir rock, tinha banda de rock, era aquela coisa meio preconceituosa, sabe? Poxa, o rock é bacana,
pagode, axé não presta, né? Que negócio, sabe? Hoje eu não me preocupo com A gente isso, sempre Bambu. radicaliza um pouquinho no estilo que a gente gosta, a gente joga o outro pro alto, É, né? Normal. hoje, cara, hoje eu sou de boa, cara. Tem coisa que eu não gosto de ouvir, pronto, né? Não vou Tá ficar. certo, tá Você certo. entendeu, velho? Aquela época lá. E por falar E, nisso, eu né? quero te fazer uma pergunta sobre a questão das suas composições e como você chegou nesse nicho musical bacana, essa diversidade, melhor dizendo, musical sua. Pô, lendo aqui no seu release, eu vi lá, pô, você vai do blues ao baião, né? Você vai dessa MPB mineira, né? Para dentro É, de um outro, de uma música celestial até, como Laniakea, por exemplo, como a Prece. São canções que te transporta para uma outra dimensão. E você faz isso com uma propriedade, como um cancioneiro aí mesmo, né? Como posso dizer assim. Eu queria que você falasse um pouco dessas misturas, que a gente está falando sobre essa questão desses novos artistas e coisas antigas e coisas novas, as misturas que são. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua mistura que traz você para dentro dessa sua música tão é. maravilhosa que a gente, eu tenho certeza que um monte de gente que vai estar assistindo a gente vai lá pesquisar Anderson Lobo a partir de agora. Eu já tocava no rádio, já sempre falei de você em alguns momentos, e eu acho importante que você fale um pouquinho para nós dessa simbiose sonora que tu arrumou na tua vida e que encantou todos nós aqui. Ô, Bambu, fico feliz aí pelos seus comentários, no meu trabalho e tudo. Olha, realmente, eu tenho muitas influências. Como eu falei, cara, eu sou do rock, né? Inclusive, o meu novo disco, Caos e o Cais, esse eu não tenho disco físico, né? Saiu só nas plataformas. Uhum. Disco físico hoje em dia é uma coisa que caiu em desuso, né? Assim, eu gosto ainda do CD. Cara, eu adoro abrir o CD, pegar o encarte, disco, né, de vinil. Mas a realidade é que o artista hoje também independente não faz muito sentido lançar disco físico, né? Perfeito. É um mercado muito restrito. Mas então assim, cara, eu trago muitas influências nos meus trabalhos, né? E como eu falei, eu comecei escutando muito rock e tal, então o meu novo disco Caos e o Cais, ele é um disco até mais rock and roll, né? Porque eu produzi ele em parceria com meu amigo parceirão Vitor Vaz, é um cara guitarrista excelente, viu, Bambu? Depois eu acho que eu cheguei até a comentar com você, passar umas músicas dele para você dar uma sacada Uhum. também, né? Show. E então produzir o disco O Caos e o Cais foi produzido em parceria com ele, né? Então ele tem uma pegada bem rock and roll e o meu disco acabou ficando mais rock and roll mesmo, tal, né? Ele é uma sonoridade até um pouco setentista, ali, algumas referências, né, e tudo. E mas com o tempo, cara, eu fui começando a ouvir outras coisas, né? Então, além do rock, o rock me abriu a porta para várias coisas, né? É, até chegar na MPB, por exemplo, né? Chegar no blues, o blues americano lá, o blues lá do Do Robert tradicional, né? Johnson, Robert Johnson, né? Muddy Buddy Walters, né? Guy, Muddy Waters. Buddy Galera muito Guys, boa. Buddy Guy, o Holly Wolf, né? E, Nossa. cara, eu sou apaixonado com blues, né? E então, assim, e o rock ele me abriu as portas para conhecer o blues, porque uma das raízes do, como dizer assim, o blues está na raiz do rock, né? É uma das raízes do rock. E então, assim, cara, eu fui conhecendo várias coisas. O próprio, vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de ouvia muito Raul naquela época, né? Grande Raul Seixas. E ainda gosto muito de Raul, né? Só que hoje, cara, eu já ouço Raul com um outro ouvido, tal. E, e às vezes a gente vira e fala assim, pô, o Raul é um cara, é um roqueiro, né? Ele mesmo se rotulava como roqueiro, né? Mas eu acho que o Raul é um cara da MPB, sabe? Também, né? Então, a obra do Raul, você pega ela, tem referências do Luiz Gonzaga, né? Tem várias referências de música brega, né? O Raul, que foi, antes de ser cantor, ele era produtor, né, da Jovem Guarda e Uhum. tudo. Então, assim, o Raul me abriu as portas para conhecer esse universo da música popular brasileira. Através do Raul, cheguei em Belchior, cheguei em Zé Ramalho, né? E daí, pula, chegar um pouco em Caetano, né? Hoje, é o Clube da Esquina, cara, né?
Eu não conhecia Eu ia te perguntar sobre isso agora. Você citou no seu release o Arnaldo Antunes e tal, o blues, o jazz, enfim, as coisas. Eu falei, cadê a música do Milton Nascimento e companhia, né, velho? A galera aí da terrinha, coisa bacana. Cara, é fantástico. O Clube da Esquina é engraçado, que eu conheci um pouco depois, né? Pouco depois que eu digo assim, né? Eu já conheci um pouco. Milton Nascimento é lógico que eu conhecia, né? Mas não conhecia tanta obra dele. Aí eu comecei a ouvir um pouco mais, né, a fundo, e conheci Lô Borges, Beto Guedes, né? E toda uma galera, né, que o Milton levou junto com ele. Wagner Tiso, grandes músicos, Antônio Horta. E através do Milton, eu cheguei em grupos, né, vocais, como, por exemplo, Boca Livre, 14 Bis. Nossa, que maravilha. Sai Guarabira, cara. Que também tem apesar dos Sai Guarabira eles não serem mineiros, mas eles têm, a raiz da música deles é gravada em Minas, não tem jeito. Tem toda uma pegada mineira, o som deles, sim, é verdade. Nossa. É verdade. Então, assim, o Clube da Esquina que é uma Borges, Márcio Borges, essa turma todinha do clube aí, Beto Guedes, cara, nossa. Coisa linda. Galera fera demais, né? E o Milton que traz também o trabalho dele muito da religiosidade mineira, né? Então, o Milton gravou Cálice Bento, né? Que era uma música que foi adaptada pelo Tavito, também que é um outro cara sensacional, grande compositor. Aliás, Tavito não, Tavinho Moura, né? Tavito também participou de trilhas com o Milton. Não, e tal. O Tavito é o Ramalhete, que é uma música que fala do Belo Horizonte, né? Maravilhoso. Mas o Milton, ele traz na obra dele muito essa coisa da cultura mineira, da religiosidade, sabe? Então, a coisa dos tambores, cara. Eu gosto muito de tambor de congado, sabe? E por outro lado também da viola caipira. Olha você ver. Então, cara, são muitas influências. Então, na hora de gravar as minhas músicas, eu falo que meu trabalho é um trabalho de world music, né? Então, pode crer. Cara, pode crer. Eu percebo as misturas de instrumentos, por exemplo. Você tem bandolim na sua música, você tem flauta doce, você tem flauta transversa, você tem um monte de coisas dentro dessa. Que fica aquele som mineiro barroco, né? Interessante, legal. O lado menestrel também, aquele lado do cancioneiro, que é um negócio maravilhoso. Isso, cara. E o seu som, é lindo. Falou tudo. Lindo. Inclusive, por falar nisso, cara, eu queria, assim. O primeiro é o chat aqui, cara, tá bombando a sua galera aí de BH, quero mandar um beijo para todos vocês, daqui a pouquinho eu vou ler a mensagem de vocês aqui pro Anderson, ok? Para todo mundo que está assistindo a gente também aí, primeiramente eu quero agradecer do fundo do coração a todo mundo que está no chat aqui, mandando um abraço pro Anderson e para nós aqui. E eu vou pedir o Anderson, que eu não posso dar esse mole para ele, né? Afinal de contas, depois a gente paga o cachê, Anderson. Tá bom? Queria que você tocasse uma música para nós. Uma não, pelo menos, sei lá, umas 3, 4 aí, um pedacinho delas, para a galera entender um pouquinho do teu trabalho. Mas eu posso te pedir uma primeirão, assim? Tal, opa, pode. Vamos ver se eu... Que eu sou apaixonado, escuto praticamente sim, cara. É o meu mantra de manhã cedo, cara, que é a prece. Que eu até coloquei de fundo musical aí numa das propagandas aí pela internet, que eu achei a música, assim, transcendental. Eu queria mandar essa música para 2 amigos aqui de Além Paraíba, que adoraram também as suas canções, que é meu amigo Hugo Binato e o grande Alberto Ferreira, que está curtindo a gente aí, essas duas figuras, te elogiaram muito dentro do contexto, vendo o seu trabalho maravilhoso. Então fica à vontade para tocar um pedacinho para nós aí da prece, fica à vontade. Bambu, eu vou ter que lembrar ela aqui, porque é o seguinte, cara. Sem problema, vai rabiscando aí que sai. Dedilhando, melhor dizendo. O que acontece? Se você quiser passar para outra também, não tem problema. Lá na Iaqueia também eu amo, entendeu? Amo tudo, cara. O que acontece, Bambu? É uma coisa engraçada. Eu toco muito em barzinho, né? E barzinho, cara, eu costumo falar que são coisas bem diferentes, né? O trabalho autoral é uma coisa, o trabalho de barzinho é outra. Barzinho, eu toco música dos outros. Não toco nenhuma música minha, cara. Então, tipo assim, de vez em quando eu toco, mas porque eu não ensaio as minhas músicas, sabe? Entendi. Não, eu sei como é.
na rua pra galera, você tá pra levar o som que o povo, né, pop aí que a galera quer ouvir, né? Eu apresso. Eu preciso levar a letra toda também. Beleza, fica à vontade aí. Poxa, agora. Lembrando os acordes aqui. Não vou lembrar, cara. Não, beleza, vamos fazer o seguinte, então, não vou te deixar na furada, de pode ser alguma, entendeu? Eu sei. Qualquer música sua que tu lembrar aí, só pra galera entender um pouquinho, né, dentro do contexto aí. Porque ao vivo é assim mesmo, às vezes, pô, eu também te peguei de surpresa, não falei com você antes que eu ia te pedir essas músicas, né? Então, a culpa é do Bambu aqui. Laniaké pode ser que eu lembre aqui, ó. Uhum. Aldeia Global, sei lá. Eu queria mandar Aldeia Global, aqui mandar um trecho de Laniaké. Ele contempla quando escurece, existe cosmo que enche o jardim. Há um universo aqui dentro de mim. Uma vertigem grave devaneio. Iluminação não tem resposta, o que parece não ter começo nem fim. Há um universo dentro de mim. Há um poeta que lê as estrelas, buscando os sonhos que estamos contidos. Como astronauta dançando no espaço, usando o cosmos como um alecrim. Há um universo dentro de mim. Há um universo aqui dentro de mim. Maravilha. Um trechinho aí dela. Essa canção aí que dá nome ao disco, Laniaké, né? E é uma música que eu falo muito sobre a questão do universo que existe, né? Dentro e fora de nós, né? A coisa do desconhecido. Eu sou apaixonado por astronomia, né? Então, esse disco fala muito sobre astronomia. E Laniaké, para quem não sabe, né? Às vezes o pessoal me pergunta, o que é Laniaké? É nome diferente. É uma palavra de origem havaiana que significa o céu sem fim, né? O céu imensurável. O infinito, né? Coisa linda, né, cara? Maravilhoso. Para mim soa muito poética essa palavra. Primeira vez que eu ouvi esse termo, que eu ouvi essa palavra, eu falei, não, eu vou fazer uma música. E aí nasceu o disco, essa palavra, vamos dizer assim, né? E, Bambu, posso fazer outra aqui, cara? Deve, fica à vontade. A música que você fala também que gosta muito. Pô, eu adoro, cara, já sei. Deve estar batendo aqui o microfone um pouquinho aqui. Tá batendo aí. Tá batendo violão mesmo. Deixa eu ver se eu consigo passar por dentro aqui. Isso, passa por dentro aí, não tem problema não. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, quando você vai se ajeitando aí, eu vou dar uma lida no chat pra galera aqui, né? Mandar um abraço pra esse povo todinho que tá mandando um abraço pra você aqui. E aí eu começo aqui em cima, bacana pra caramba, com a Maria de Lourdes Rocha, dando boa noite para nós aqui. O Lerison Ribeiro, Lerinho, grande meu irmãozão Lerinho, mandando aí, grande Bambu, mandando um abração para nós aqui. O Estúdio House dando boa noite, a equipe todinha aqui, né? A Eudete Andrade, grande Anderson Lobo. Opa! Tá vendo? Salve, Eudete. Maravilha. Eudete, com quem eu já fiz algumas parcerias, cara, com a Eudete. Ó. Olha aí. Tá vendo? Ó, daqui a pouco a Eudete está com a gente também fazendo uma live aqui, hein? Essa turma todinha sua aí que tô vendo aqui, vai chegar gente aqui que tenho certeza que tu vai adorar saber que tá ligadinho com a gente aqui. Isso aí. O Caio Pacheco, nosso diretor aqui do Estúdio House, dando boa noite para nós. A Leide Xepa tá dando aqui, lindo por sinal, tá vendo?
O Wallace Manuel, tá? Salve, salve, Bambu, salve Além Paraíba. Tá lá em Macaé, músico também, tá curtindo a gente. Opa, Um beijão aí pro Wallace Manuel, grande cancioneiro também, cantor da noite, maravilhoso. Qualquer hora vai estar comigo aqui também. Andréa Guerra, minha esposa, dando boa noite. A Cleusa dando boa noite para nós também. William, opa, peraí, William Rosa. Anderson, grande poeta, cantor, compositor e pai. Aí que maravilha. isso, salve William, É grande isso aí. amigo aqui, que trabalha comigo aqui na escola, né? A gente trabalha junto aqui na rede de Belo Horizonte, rede municipal aqui, né? Abração. Maravilha. Show. Também o Robson Mendes de Lima. Tá aqui, Isso, boa Robson, noite. Salve, também Anderson amigo. Lobo, saudações musicais. Teu amigão aí, né? Agora é meu também, amigo teu, amigo meu também. Vai vendo aí. O Robson, grande artista, professor de educação artística. Bacana. A Abração. Luanda do A Carmo minha Queiroga. Salve, esposa, salve. Sua esposa? Luanda, digníssima. muito obrigado, tá, por liberar esse garoto aí, esse tempinho comigo aqui. Daqui a pouquinho eu estou entregando inteirinho aí de novo, tá bom? Um abraço para você aí, um beijão aí pro neném também, tá bom? Paulo Roberto Buide, tá dando boa noite ao Bebeto, nosso grande amigo aqui de Além Paraíba, também é o nosso estradeiro, o homem pega a moto dele, rapaz, já foi daqui pro Chile, daqui para tudo quanto é canto Nossa, aí, viajando de cruzou os moto Andes. por essa América Latina toda aí, dando uma boa noite para nós aqui na escuta, é o homem do blues e da música mineira, que é um apaixonado na música mineira, da música no modo geral, mas de qualidade, fala com o Bebeto, que é com ele mesmo. A Lady Xepa está aqui, ó. Conheci Lobo em 2021, ainda na pandemia, e fiquei fascinada com sua musicalidade. Na época estava escrevendo um projeto onde eu pretendia promover músicas independentes de Minas e Bahia. Olha que bacana. Quem Fala que um pouquinho. é? Lady Xepa, ela tá, é isso, né, Lady? Deve ser minha amiga Lai. Uhum. O Abração, Cristiano. Lai. Ela sempre deu muita força. Show. Ela escreveu umas coisas aqui, eu vou ler. O Cristiano Tolentino está mandando, grande amigo Anderson. Cristiano Isso, tá Tolentino. puxando. A Lady Shepard escreve novamente aqui, ó. Num formato para o teatro de bolsa, Lobo tinha a cara do projeto. E é o menestrel que eu procurava para ilustrar o projeto. Salve, salve, Lobo. O desejo ainda existe, ó. Então o projeto tá aí para andar, hein? Bacana. A Dora Rosa também está aqui, ó. Salve, salve, sucesso Salve, sempre para esse grande cantor e compositor. Bacana, bacana. Já fiz alguns shows aqui que ela foi no teatro aqui no Brasil. Bacana, bacana. Acompanha meu trabalho aqui, abração Dora. Bacana. A galera tá me acompanhando aí, ó. Olha aí. Eduardo dos Santos está mandando aqui abraços, meu amigo. A Soninha Tavares é aqui de Além Paraíba dando uma boa noite para nós. O Edu é parceirão, cara. O Edu, inclusive, ele participou da gravação dos meus discos aí, o Caos e o Cais, o Laniaqueia também, ele gravou, tem uma chama Lobo e Lua, né? Que ele gravou violão. A Prece também tem participação do Edu, cara. Olha aí que maravilha. Prazerão encontrar com você aqui, Edu. Show. Daqui a pouquinho a gente volta no chat daqui a pouco, mas ó, agora a gente vai ouvir então aquela que eu amo, que eu adoro. Ei, bebê Agasô. Trem bom. Bambu, só um comentário aqui. A música que eu toquei anteriormente, Laniaqueia, eu tenho uma versão que eu gravei com uma cantora excepcional, cara. Ela também compõe, que é a Cibele Lima, é de Ponte Nova, né? Eu não sei se tá mais ou menos perto de vocês aí, né? Ponte Nova não é tão longe daqui, não. Não é tão longe, é meio caminho aqui, né? Entre Belo Horizonte e Além Paraíba, sei lá. Mas eu tive a oportunidade de fazer uma versão com ela cantando, chamei ela, durante a pandemia, né? Ela topou. E depois a gente gravou uma música junto, chama 16, aliás, 19, tá no meu disco Caos e o Cais. Muito feliz com a participação dela, né? E é isso, cara. Eu tenho muito orgulho das minhas parcerias, né? Como eu falei, o Orlen Kaiser é um cara que eu citei aqui, que eu faço muita parceria com. Já fiz muita parceria com ele, meu amigo Edu. Gravei com o Chico Lobo, cara. Um disco Laniaqueia, tem uma música que se chama Caminhada. Eu tive o prazer de gravar com o violeiro Chico Lobo, né? Grande violeiro e porta-voz da cultura da viola aqui em Minas e do Brasil, né? Vamos dizer assim. Agora eu vou tocar aqui Aldeia Global, vamos lá. Aldeia Global, essa aí eu sou fascinado.
Que letra, hein? Essa música, ela reflete, né, sobre os meios de comunicação, os seus alcances, os seus limites. Eu acho que a gente está chegando ao fim de um paradigma, né, da globalização. O mundo está ficando muito... as fronteiras estão se fechando, né? Então, a gente tinha aquela utopia de uma aldeia global, né, onde todo mundo estaria interagindo e tudo. A gente está interagindo, né, Fernando Bambu, mas as fronteiras estão se fechando, né? Então, essa música reflete um pouco sobre isso. Vamos lá. Sou cidadão do mundo, o mundo está em mim, o mundo está em todo lugar, na minha TV, no micro-ondas, no automóvel, na internet, minha câmera high-tech fabricada em muitos montantes de celular. Eu vou bebendo da cultura enlatada, servindo da comida americana adaptada, com sushi macarronada, que inclui na caixeira com a genética alterada, que vem do Ceará. Programa sensacionalista, morte transmitida em HD, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mais do que quero saber. A crise mundial capitalista, epifania, histeria, namastê, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mais do que quero saber. Aldeia global, queria morar no Canadá. Aldeia global, tem sem apenas olhar. Aldeia global, queria morar no Canadá. Aldeia global, precisa de ser o melhor IDH. Descontenado o que acontece no Tibete, o atentado no Iraque, na tabela da Rocinha e na Bahia, em Nova York. Sem colunista, o pastor de colunista, tudo acabar. Cosmopolita, sou um entusiasta navegando com o que eu visito no Museu do Louvre, em Hiroshima, deve estar virando os verdes com ninguém de Paquetá. Crise mundial capitalista, e a histeria namastê, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mais do que quero saber. Crise mundial capitalista, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mais do que quero saber. Aldeia global, o mundo está em todo lugar. Aldeia global, tem sem apenas olhar. Aldeia global, o mundo está em todo lugar. Aldeia global, tem sem apenas olhar. Que maravilha! Isso aí, cara. Engraçado, ô Bambu, essa canção, cara, eu já participei de alguns festivais com ela, inclusive o festival, né? Eu participei um festival com essa música, Festival de Pereira Barreto, em São Paulo, e eu escrevi essa letra já tem alguns anos, já tem uns 15 anos, na verdade. Mas ela se mostra muito atual, nesse momento que a gente vive, e eu só alterei algumas coisas, né, na gravação original que eu gravei no disco Caos e o Cais. Eu adicionei alguns versinhos lá que diz um pouco sobre esse contexto que a gente está vivendo, né? Então, essa é uma música que eu tenho muita... Ela me gerou bons frutos, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho uma canção, cara, assim, poderosa dentro do contexto... A história que essa música fala, né? É assim, interessante, porque ela toca numa questão de raciocínio lógico para dentro daquilo que é vida, que é qualidade de vida dentro do contexto. Quando você fala melhor IDH, né, que você quer mudar para o Canadá, por exemplo, essa coisa toda, quer dizer, a comparação do que a gente vive no Brasil, né, dentro desse contexto, e o que a gente passou com pandemia, o que a gente passou com um monte de coisa. Nossa, e tal. Então, pô, cara, assim, essa música é um hino, sabe? Ela tem muito a ver com aquelas músicas de protestos que entre aspas, abrindo aí, porque era uma música, ao mesmo tempo, swingada, com uma letra forte, muito bem elaborada, mas falando as verdades também dentro de um contexto muito bacana. Você está de parabéns com essa canção. Obrigado, é isso que a garotada precisa ouvir para se interar e interagir com um mundo muito mais humano também, muito mais dentro do contexto, né? É isso. Parabéns por essa canção maravilhosa. Aldeia global. E nós vivemos num planeta que é uma nave espacial, né, cara, viajando pelo universo aí de uma forma transcendental. E a gente está aqui no mesmo ponto, né? Quando a gente olha lá dos anéis de Saturno para cá e vê aquele pequeno ponto azul, né, igual a gente já conversou sobre isso, a sua música tem sobre isso, né? Então é muito legal. Calcega, né? O base do ponto azul, cara.
né? Isso aí. Tem umas ideias de algum, eu não sei o nome do escritor que falava, um biólogo, que falava que a Terra é um universo vivo, né? Um organismo, Uhum. vamos dizer assim, né? Então, tudo que acontece na Terra, ela reage, né, de certa forma. A gente tem É visto verdade. acontecendo as mudanças climáticas que já são realidade, estão batendo na nossa porta aí, né? Não resta E dúvida. a gente não está lidando com essa questão como a gente deveria Uhum. tá lidando, né? Então, mas enfim, essa canção ela fala um pouco, esse mundo que a gente vive, das bolhas das redes sociais também, né? O que é Então, um perigo, né, cara? As pessoas têm demais. todo mundo, claro, todo mundo tem os seus grupos e tal, né? As suas amizades, cada um tem ali aquele grupo, enfim, família, grupos de amigos e tal. E tem também os grupos de hoje, de internet, né? De WhatsApp, por aí vai. E as pessoas vivem só naquele contexto filosófico de vida, não Isso, abre a cabeça para enxergar outras coisas. Você está falando sobre a questão aí do planeta, né? A questão do meio ambiente. Cara, a é, gente vive aqui. Se começar a desmatar demais, a fazer um monte de loucuras aí, vai acabar com aquilo que nos traz a vida, que nos suporta como, né, como seres viventes aqui. Nós somos visitantes desse lugar e não estamos cuidando muito bem dele. É uma é, pena, né? As pessoas estão muito focadas no lucro e isso, não pensantes no questão vida, vida para são plantas, e a flora e a fauna gritando muito, né? E é tão bom a gente ouvir músicas como essa, Aldeia Global, por exemplo, que toca nessas feridas, né? Que o homem não quer, de hipótese alguma, é. um curativo, sabe? E vai vendo aí. Pois é, cara, eu tenho ficado muito. É um assunto que eu tenho debatido muito, assim, né? Debatido muito sobre esse assunto, lido algumas coisas, visto alguns podcasts, né, sobre essas questões ambientais aí. E a questão que a gente está vivendo também, né, Bambu, sem querer entrar em questões políticas e tudo, mas um mundo que ele está caminhando para algo que eu acho que é pior do que a gente tem hoje, né? Então, muitas ideias radicais tomando força e tudo, né, e tal. Infelizmente, né, a gente está vivendo esses momentos aí que são momentos de dúvidas, né, vamos dizer assim. Mas a gente acredita, né? Vamos continuar acreditando na humanidade, que a gente vai conseguir lidar com todas essas questões aí, que a gente vai para, como diz o Lulu Santos, aquela música Tempos Modernos, né? Eu vejo um mundo melhor no futuro, né? A gente tem que ter esperança, né? Na verdade. Ter um mundo melhor no futuro, a gente tem que começar a cuidar agora, no presente. Nós estamos avacalhando muito para chegar no É, futuro. que futuro é esse, né? Eu tô com um menino de 2 aninhos aqui, cara, eu já penso muito nisso, né? O mundo que ele vai herdar, né? Vamos dizer assim, que a gente vai deixar para essa geração que tá vindo aí, dessas crianças, né? Vamos pegar um mundo mais complicado. Mas é isso. E sabe, Bambu, essas coisas, elas estão muito na minha poesia, né? Então, assim, eu escrevo sobre tudo, né? Vários sentimentos. Eu acho que, eu não sei se era o Mário Quintana, não, o Manuel Bandeira que falava que a poesia está em tudo, está no amor, né? E nos chinelos, né? É As coisas do verdade. cotidiano, né? E o poeta, eu costumo dizer assim, que o poeta é uma pessoa que ela é mais atenta a essas coisas que acontecem, ela é mais sensível, é mais uma esponja, né, que absorve mais essas questões aí, Verdade, né? verdade, verdade. Então isso é algo que eu escrevo muito nos meus versinhos, né? Que eu sempre publico lá nas redes sociais e tudo. Quem quiser dar uma sacada lá, poeta Anderson Pô, eu Lobo, curto tudo, cara. Acho lindo. né? Lá no Instagram, o Bambu compor, coisa de compor e tudo. Uma coisa que eu tenho me deixado assim meio que eu fiquei assim um pouco preocupado às vezes, né, vamos dizer assim, é a questão da IA, né? A IA é uma coisa fantástica, né? A gente está vendo IA Pois fazendo é. tudo aí hoje em dia. E, cara, eu confesso que eu fiquei, como eu falei, né, eu fiquei preocupado mesmo, um pouco até frustrado, porque tem uns aplicativos, né, de IA que você coloca uma letra lá, ele faz uma música para você em 15 segundos, cara, né? E é lógico que a música fica um pouco robótica, né? A voz, principalmente, não está muito boa ainda, né, e tal. Mas eu fico pensando, né, cara?
essas coisas elas têm que entrar como uma ferramenta, não pode substituir a arte, né? Então, assim, essas são discussões que eu tenho Concordo. com os meus amigos. O próprio Robson, não sei se você está na live ainda, Uhum. meu amigo Robson aí, que ele é artista, né? Da aula de educação artística e um grande artista desenhista, né? Tem as suas obras também. E a gente conversa muito sobre isso. Né? A gente está vendo aí, por exemplo, tá tendo uma febre aí uma negócio que o pessoal está fazendo no chat GPT, né? Que é transformar uma foto em um desenho animado, né? Do Uhum. Estúdios Ghibli, né? Grande Miyazaki, né? O cineasta lá japonês. E, cara, fica bacana, fica legal mesmo, não dá para negar, não. Mas aí a gente fica pensando o seguinte, né? Pô, isso substitui, cara, o trabalho de um desenhista de verdade, né? Eu penso, ô Anderson, que isso joga para uma certa frieza. Quando é feito às mãos humanas, né, como é o natural da É, coisa, é bacana. Quando você pega uma máquina para fazer por você aquilo que você está pensando e ela vai e traduz aquilo para você e coloca, eu penso ser uma coisa muito fria. É é, legal? Bom, é legal, é legalzinho, entendeu? Mas não é a parada que tem que ser. O que tem que ser é você escrever, por exemplo, a sua poesia manuscrita, depois você passar aquilo para um livro, é você criar a sua música ali no estúdio, do acústico, depois passar toda a parte tecnológica que tem que ser passada para ser ouvida depois com qualidade, mas passou pela emoção da criação. é, Não uma coisa assim, o cara vai lançar um texto, por exemplo, aí a IA vai lá, cria toda. Você coloca só os tópicos que você quer, né, para fazer aquele texto, e vai lá, aquilo é é, criado de uma forma que não é você, você só deu a. Ela vai catar pela internet tudo aquilo que ela entende daquelas ideias que isso, você deu ali de base para criar alguma coisa. Deixou de ser você para ser intercalado com a máquina para chegar ao outro. Então ficou fake. A gente está é, vivendo o mundo da mentira, brother. Eu é, estou ficando pé da vida com isso. É é, bacana de um lado, facilita do outro, mas ao mesmo tempo fica sem alma. É isso, é. eu acho. A IA, na verdade, não cria nada, ela pega coisas que já existem, Isso. embaralha tudo ali. Eu estava Então, conversando com o Hugo outro dia. é, então tem até uma discussão muito grande sobre direitos autorais, né, de tudo que é produzido pelas IAs. Ô, Bambu, e eu confesso, cara, que no meu disco, meu disco Caos e o Cais, eu usei para fazer as capas dos meus singles, né, que eu lancei os singles Uhum. antes do disco, eu usei IA, eu confesso, né. Só que a capa do disco, não, a capa do disco foi uma fotografia do Cassiano, que é um fotógrafo lá de São Paulo, cara, que tem umas fotos fantásticas. Ele me autorizou a usar uma foto dele na capa do disco, né? E eu assim, não vou dizer que eu arrependo de ter usado as imagens de IA, que ficaram legais, eu acho que elas traduzem muito o que dizem as músicas, né? Mas eu confesso que eu não sei se eu usaria hoje, né? De uns meses para cá, eu tenho repensado, porque a questão da música mesmo, como eu falei, cara, é impressionante como que você pede a IA pra fazer uma música ali, ela faz uma música bacaninha, como você falou, e fica legalzinho e tal. Fica muito frio, né? Mas às vezes eu fico pensando, pô, você tem um trabalho enorme para você compor, depois você lá produzir, gasta grana, contrata um produtor, chega aí e faz, nossa, com 15 segundos, né? Ô Anderson, Mas você pode levar uma preguiça de criação depois e para voltar é complicado, entendeu? é Porque você vai criando isso, essas, cara, isso. né? A gente tá tendo problemas já a gente de pessoas que estão tendo todas as respostas já prontas, não tem aquela coisa de você exercitar o cérebro para responder alguma coisa, para procurar, a resposta está dada ali, né? Uhum. Eu vejo isso muito porque eu trabalho em escola, né? Até há pouco tempo eu trabalhava em biblioteca, tipo assim, eu acompanhei isso muito, né? Os meninos iam fazer pesquisa antes, eles estudavam os livros, então pegava aqueles enciclopédia, tinha que ler, cara, tinha que ler e escrever depois, né? É Hoje verdade. pesquisa, os meninos fazem tudo, cara. Pô, o chat GPT, como você falou aí, já responde tudo para a pessoa, dá para fazer até sei lá, uma dissertação lá, né, Isso, você pois consegue é. fazer, cara. É lógico, Uma né, loucura. dá para você identificar o que é IA, que não é para uma pessoa que entende mesmo, né, Uhum. mas eu acho que a IA ela pode sim nos levar para essa questão aí da gente pensar cada vez menos,
né? Querer resolver cada vez menos nossos problemas usando a nossa inteligência, né? E então, assim, eu acho que ferramenta é uma ótima ferramenta, não dá para negar, Verdade. mas não substitui, não pode substituir, né, Não, não as pode, atividades não humanas, pode. né, e a E fica arte. aquele lance do copiar e colar e acabou. Isso, Né, e cadê o trabalho realmente, né, cara? E é complicadíssimo. A tecnologia, ela realmente, ela vem para ajudar, ela só não pode confundir e atrapalhar. Ela tem que, as pessoas têm que entender esse entreponto aí entre a criação e a divulgação e o trabalho de pulverizar isso. Que eu acho que se a gente entendesse a internet e os trabalhos pela inteligência artificial, enfim, né, igual a gente falou aí, não cria nada, na verdade pega tudo que já foi criado por nós mesmos, faz uma simplificação ali e coloca do que achar melhor para poder fazer essa divulgação. Então eu penso que as pessoas têm que começar a entender, de um modo geral, que é importante você ter o trabalho da criação e aproveitar o meio da comunicação de internet isso, para essa divulgação. Aí é válido. é, Deixar com que ela faça tudo para você, o que serve você. Não é só apertou o botão, vai lá e faz. Aí ficou uma coisa sem alma, como eu disse aqui. cara, pois é uma coisa que a gente tem que usar de modo comedido. Aliás, eu vou te falar uma coisa, o Bambu, eu tenho uma frase lá eu costumo brincar muito com aquela frase do Homem-Aranha, né, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né, Olha aí, e verdade. não é? E aí eu fico pensando essa coisa da internet, né? Pô, a internet é uma coisa bacana demais, né? Mas a gente tem que ter responsabilidade sobre o uso dela, né? Você não pode usar ela para fazer tudo e para dizer tudo que você quer e achar que você está sempre certo, né? Então a internet, como vou dizer assim, voltando àquele assunto da aldeia global, ela derrubou algumas fronteiras e tudo, né? A gente consegue se comunicar com as pessoas. A gente está fazendo essa live aqui hoje usando a ferramenta da internet, né? Maravilhoso. Participando desse podcast não seria possível sem a gente, só fisicamente, né? Mas ela também serviu para disseminar muita coisa, né? Muita coisa que não é boa, né? Discursos de ódio, né? Muito, Juntou essa cara, muito. É galera, uma pena. né? É, Então, as pessoas estão assim aproveitando, né? Porque quando você lança, você falou, tocou num assunto aí fantástico, o que está mais acontecendo hoje no mundo, né? Não é nem nível só Brasil. O Brasil, então, está uma poluição danada com relação a isso. mas Quando isso é se trata uma mundial. questão política, por exemplo, né? O cara vai lá, pega um mentirão, velho, e fala aquilo incansavelmente, e aí as pessoas que estão na bolha não pesquisam, não vê, não se preocupam, estão Isso, acomodadas em pesquisar, porque eu não assisto isso, eu não faço aquilo, eu não escuto fulano, porque fulano tem um pensamento assim assado, e aí fica naquela bolha e aquela mentira na cabeça dela é, torna-se uma verdade crucial, a é ponto chamada dela brigar com o pós-verdade, outro por aquela mentira, entendeu? Então é um negócio muito louco, né, tá? cara? Muito complicado. É, Bambu, é o seguinte, cara, eu lembrei aqui dos acordes, né? Lembrei aqui Opa! de a prece. Eu acho que eu vou Vamos lá lembrar a letra então, toda. que a gente está Eu vou quase fazer um trechinho encerrando dela. também o nosso Isso. podcast, né? Daí, pô, Então, a assim, prece. Maria de Lourdes, eu não sei se ela tá aí na live ainda, eu não sei se é ela que tá participando da live aí, mas ela gosta muito dessa música, sabe? Então, assim, dedicar essa música para ela também, se ela estiver ouvindo, para você também, né? Que você falou que gosta dela. Pô, música é Mas eu linda, vou ela é cantar só um trechinho. Como eu falei, Aham. Bambu, é engraçado, cara. Eu vi ontem uma entrevista, estava vendo na internet aqui, no YouTube, a entrevista do Milton e do Gilberto Gil, quando eles lançaram um disco juntos, né? No programa do Isso. Jô. Aí hoje eu pedi para eles cantarem as músicas lá, o Milton não sabia a letra. Falei, eu tenho que decorar, porque, tipo assim, né? É isso mesmo, cara. É Porque o pessoal às muito vezes acha, louco pô, isso. você compôs a música aí, você sabe tocar ela. Não, cara, a gente tem que treinar, senão a gente esquece. É verdade, não é verdade, eu te entendo. Vai lá, manda ver a prece para nós aí. Galera, uma das canções mais lindas do Anderson, com certeza. Uma das. Eu sei, meu pai, sou teu filho imperfeito. Anoitecer é uma oração sem sujeito. Por isso faço das tuas palavras contos de fadas. Deixa eu te questionar. Ensinaste-me a duvidar. O mundo é envolto por brumas.
que eu seja profano para voar. Deixa-me então devagar, antes que a noite me diga que a vida é um sonho, que eu aprenda a me encontrar, sem que possas me criar. Ó meu pai, eu procuro as minhas respostas, que eu seja profano para voar. Deixa-me então devagar, onde haja inversos, que eu beba inspiração. Isso aí. Nossa Senhora, cara, é uma prece realmente. Eu falo para você que toda manhã eu vou lá, coloco meu fonezinho, coloco a prece para ouvir, como é realmente uma oração, e a gente já começa leve, né? Amanhã, o dia maravilhoso. Anderson, por falar nisso, a gente está chegando ao finalzinho da nossa live. É uma pena, mas nós vamos voltar em outras oportunidades aqui para a gente poder falar um pouco mais. Ok. Passou rápido, né? Passa rápido. Cara, você vai vendo aí. Já está com 1h20 aqui de bate-papo. Esse podcast é uma coisa, eu acho, interessante, sabe? Que é uma coisa que você conversa de modo descontraído. E, pô, você vê na internet, tem podcast que dura 6 horas, 5 horas, os caras ficam lá conversando e tal. E, assim, eu acho bacana mesmo o podcast, foi muito, muito gratificante para mim participar, né, desse seu podcast aí. Você está de parabéns por por esse projeto bacana demais, né, Bambu? E um abraço para todo mundo aí que nos prestigiou aí, né, deu uma passada aqui, né, e isso aí, a gente faz convite, quem quiser conhecer meu trabalho aí, quem não conhece, está lá no Spotify, né, Deezer, YouTube Music, as principais plataformas digitais, vocês vão encontrar, YouTube normal mesmo, vocês vão encontrar as minhas canções, né, essa prece, Aldeia Global, tem todas elas disponíveis aí nas plataformas digitais. E é isso. Anderson, mas antes eu quero mandar um abraço aqui, tá? Voltando no chat, a professora Maria Cleide Pereira, dando uma boa noite, muito sucesso, querido músico e poeta Anderson Lobo. Abração, Maria Cleide. A Maria Cleide, que eu acho que ela é lá do Pará, de Manaus, eu não sei, eu acho que ela é do norte do Brasil, se não me engano. Posso estar enganado. Olha aí, que maravilha, tá vendo? O Roberto Santos fala assim, o cara é bom. Bacana, um abraço aí pro Roberto Santos. E também o Achados Insanos. E depois da poesia, o que mais haverá? Meu querido Anderson. Boa pergunta, parabéns, né? Para vocês. Eu acho que sem poesia não tem como haver mais nada depois. A vida é uma poesia, né? A gente tem que... É verdade. A poesia é como se fosse uma metáfora para a vida mesmo, de certa forma. A gente não vive sem poesia, não vive sem arte. É verdade, é verdade. Uma forma que a gente não vive sem respirar. É verdade. E, meu amigão, gostaria que você dissesse umas palavras, né, uma mensagem, vamos dizer assim, a todos nós aqui que estamos te curtindo. Primeiramente, eu quero te agradecer do fundo do meu coração a dedicar esse tempo aqui para nós aqui em Além Paraíba e região e para o Brasil, para o mundo. A internet, né, está aí aberta para todo mundo assistir. Com certeza, a você que está assistindo ao vivo, muito obrigado pelo carinho. A galera que vai assistir depois também, amanhã, de madrugada, depois da manhã, daqui a um ano, daqui a um mês, daqui no século que vem, vai estar vendo a gente aí. Um beijo no coração, muito obrigado. Mas eu queria muito que você encerrasse mandando uma mensagem muito positiva, de muito amor, de muito carinho. A prece já foi essa mensagem linda musical, mas eu queria uma mensagem do poeta Anderson, no sentido de recitar alguma coisa. Não sei, fica a teu critério, entendeu? Para nós encerrarmos aqui muito bem. E eu já de antemão te agradecer, mas muito, e já está convidado para voltar outras vezes. Espero que seja fisicamente aqui, para a gente poder tocar uma viola pela noite maravilhosa de Além Paraíba. A gente teve oportunidade, né? Quer dizer, a gente não teve a oportunidade de se encontrar,
né? Você já esteve aqui em Belo Horizonte, a gente tem que se Eu vou encontrar, voltar cara. agora, dia 19, eu estou em Belo Horizonte. Aí, cara, Tô ó, indo aí. de repente, minha vida é correria danada, cara. Eu toco fim de semana, dia de semana trabalho em escola, né? Mas, aliás, o Bambu, uma amizade que eu fiz aí na internet, né, durante a pandemia. O Marco Pois Antônio é, Boquart também, né? isso. Abração Foi para tudo ele, se ele pela estiver vendo internet, tá vendo? pela internet, foi mesmo, cara. Então, a galera bacana, que eu conheci muita gente que tá assistindo a gente nessa live aí, foi amizades que eu fiz aí durante a pandemia, né? Pela internet. O Bambu, cara, eu vou, assim, eu não vou nem declamar a poesia nem nada, porque eu não sei se eu sei alguma coisa, eu até sei algumas poesias, mas eu acho que vou falar um pouco aqui sobre, para encerrar essa live, né? Uma mensagem, é até difícil, né, cara? Fazer uma mensagem, mas eu vou falar com uma coisa que tem mexido muito comigo, né? A gente falou tanto dessa questão aí do futuro, né? Futuro assim, incerto, né? Mas aí eu prefiro ficar com aquela mensagem do Lulu Santos mesmo, né? Eu vejo a vida melhor no futuro. E, cara, eu tô vivendo um momento da minha vida, assim, muito, muito sensacional, de muitas mudanças, né? Mudanças causam estresse na gente, né? E uma coisa que eu tô aprendendo, cara, é a questão de ser pai, cara, né? Então, acho que eu vou finalizar essa live falando um pouco sobre isso, né? Essa coisa que não tem como explicar, sabe? A paternidade, a maternidade são coisas maravilhosas, né? E eu estava até pensando isso hoje, poxa, cara, assim, eu que nunca não tinha esse desejo tão grande assim de ser pai, né? Mas é uma coisa que depois que acontece, cara, isso mexe com a gente de uma forma tão grande, sabe? Né? E eu não vou ser aquela pessoa que vai ficar te convencendo a ter filho, que eu acho que é uma decisão de cada um, né? E eu acho que não é por aí, sabe? Mas é um sentimento, cara, que você tem um filho, né? O meu menino aqui, o Ravi, ele sentar no meu colo, né? Às vezes a gente tá sentado vendo alguma coisa na televisão, assim, eu tô vendo alguma coisa, ele chega, senta no meu colo, é uma sensação indescritível, cara, e que me faz querer ser uma pessoa melhor mesmo, sabe? Em termos, assim, de tentar construir um mundo melhor, né? De dar uma vida melhor para ele, e não só para ele, eu fico pensando assim, vamos tentar, né, finalizando essa fala minha aqui, vamos tentar deixar um mundo melhor, né, para essa geração que está vindo aí, né? Então, essa mensagem que eu digo, gente, vamos ter esperança no futuro. Eu sei que é difícil, né? Mas vamos pensar as pessoas que a gente vai deixar aí, os nossos filhos, nossos netos, né? Então, essa mensagem que eu deixo. Bacana. Bacana, muito bacana. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho meu filho Pois é. biológico, o João Paulo, tenho o Pedro Henrique, que está aí em Belo Horizonte, mora aí, trabalha aí e tal, e a Letícia, né? Está lá em Cachoeira de Macacu. Então, que os dois são filhos do coração, né? Eu tenho o Pedro Henrique é meu enteado, a Letícia, né, minha filha do coração, que eu, quando cheguei no primeiro casamento, ela já estava lá me esperando também. E o João, meu filho biológico. Então, um beijo na alma dos meus filhos também. Realmente, muda todo o contexto quando você tem essa dádiva de ser pai, de ser mãe, de ser tudo. Enfim, é maravilhoso. Então é isso, gente. Abraço forte mesmo, pessoal. Valeu. Né? E reitero o convite aí, gente. Quem quiser dar uma sacada no meu trabalho, quiser ouvir, né, compartilhar, a gente tem que fazer esse trabalho mesmo, assim, de formiguinha, né? Que é um trabalho que de forma orgânica, né? Compartilhar com a galera e tudo. Então, quem gostar e quiser mostrar para outras pessoas, eu agradeço demais, gente. Beijo no coração de Valeu. todo mundo. Valeu, meu brother Anderson Lobo. Você que está aí assistindo a gente, vá lá nas redes sociais do Anderson, YouTube, lá no Spotify, procure Anderson Lobo, você vai ver as músicas mais incríveis, com a melodia, com a harmonia maravilhosa e uma poesia muito pura, muito verdadeira.
sem IA, tá bom? É feito com a alma e com o coração desse grande brother, desse grande amigo. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo do chat aqui que participou, a você que está assistindo a gente agora, a você que vai assistir depois. Anderson, um beijo na esposa, um beijo no filhão, um beijo a todos aí de Belo Horizonte, região, tá bom? Um abraço, muito obrigado por participar com a gente, mandando um grande abraço aqui para o homem do áudio e do vídeo aqui, o nosso Nicolas, aqui do Estúdio House, o grande Caio Pacheco, e a todos vocês aí que estão curtindo a gente, valeu, um beijo na alma. E em breve teremos mais um podcast, sexta-feira que vem, e estamos junto com mais uma edição aí do podcast Atmosfera comigo, Fernando Bambu. Hoje tivemos esse convidado maravilhoso, Anderson Lobo, direto de Belo Horizonte, para dentro da alma da gente. Fui! Beijão, gente. Até mais.